Mateus, capítulo de número 2. A partir do versículo 13. Vamos ler até o versículo 23. Capítulo 2 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 13, diz assim a palavra divina. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Vamos orar. Senhor amado, mais uma vez, buscamos a Tua face, nesta hora crucial, a Deus, em que vamos meditar sobre as Escrituras. Nós carecemos, ó Deus, da obra do Teu Espírito para nos proporcionar a compreensão e a transformação das nossas vidas que visam a Tua glória e tão somente a Tua glória. Senhor amado, que nós sejamos tocados profundamente pelo Teu Espírito Santo, na medida em que estudamos, ó Deus, meditamos sobre a biografia santa de Teu Filho Jesus, se identificando com o Seu povo e assim conosco. Deus amado, nós pedimos a iluminação poderosa do Senhor sobre a nossa vida, dando-nos clareza quanto ao sentido do texto e aquilo que devemos fazer a partir da compreensão da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém. Meus irmãos, a internet está cheia de bizarrices, de coisas medonhas. Tivemos acesso a muitas informações preciosas, mas ao mesmo tempo, na maior parte das vezes, nós somos como que espremidos por informações que nós desejaríamos nunca ter visto. Então, nós nos deparamos com coisas que, além de serem horrorosas, afrontam o nosso Deus, e nós precisamos ter cuidado com esses acessos. Não obstante a este fato terrível das informações danosas que entristecem a Deus, que temos acesso na internet, há coisas que podemos de fato louvar ao Senhor por elas.
E durante esta semana, eu me deparei com um vídeo extremamente chocante. A mãe deu à luz um filho, este filho nasceu com um grande problema de desenvolvimento dos seus ossos e os seus braços e suas pernas não se desenvolveram. E a cena que vi é o pai brincando com esse seu filho pequeno. Ele ensaboou a garagem, um dos cômodos da sua casa, e brincando com o seu filho, e ele se revolvendo na espuma e rindo muito. Sem bracinhos, sem perninhas, mas rindo. E o seu pai feliz, embora pedindo ajuda para que ele tivesse recursos para tratar o seu menino, e preocupado com essa circunstância. Meus irmãos, essas coisas acontecem desde criança. Algumas crianças são visitadas com essas enfermidades terríveis. Elas viverão assim o tempo que Deus lhes proporcionar, em todo o tempo. E se você for procurar, vai ver quantas crianças, na sua tenra infância, são cometidas de enfermidades que as debilitam por demais em seus movimentos, em suas emoções. São crianças dementes, são crianças que lhes faltam alguns dos seus órgãos. Essas situações, meus irmãos, são decorrentes da tragédia do pecado nesse mundo. A má formação dos membros do corpo de uma criança se dá em virtude do pecado humano. Esta terrível miséria que está sobre a vida da humanidade é decorrente do pecado. E quão pretensioso parece ser aquelas pessoas cujos filhos nascem sem nenhum problema dessa natureza, mas elas acabam se gabando e não agradecem a Deus, muito ao contrário, elas têm como vantagem o fato de terem nascido assim, como se fosse prodígio da própria pessoa, irmãos. Há um ponto, vou lhes dizer, que neste mundo pisou pessoas, irmãos, que propuseram tratamento eugênico, quer dizer, separação dos bons e dos maus, do ponto de vista da má formação dos órgãos. E nós tivemos, irmãos, um movimento nazista que propunha o descarte desses fetos. E ainda hoje, irmãos, pasmem os senhores, há pessoas à testa do nosso governo que pensam assim: essas pessoas com má formação não merecem viver. Então, como decorrência da queda, não só temos essas situações, como pessoas soberbas, que não entendem exatamente do que se trata este mundo de lágrimas, de dores, e ao invés de se apiedarem, são implacáveis, egoístas, gananciosos. Irmãos, nós temos um bebê aqui desse texto que foi, desde pequeno, revestido de dor. Dores muito maiores do que essas que eu acabei de mencionar, que acometem essas crianças, desde a sua vida intrauterina até. A Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus era um homem de dores e que sabia o que é sofrer. As Escrituras nos falam que Deus mesmo treinou o seu próprio Filho nessa escola do sofrimento.
As profecias bíblicas que falam acerca de Jesus como servo sofredor, elas embaralhavam a mente utópica, a mente triunfalista dos israelitas, que entendiam que o Messias era um herói sublime, vindo para desbaratar os impérios que massacravam Israel. Era um Messias bélico, e ele é mesmo, porém não só. Então as profecias messiânicas, como de Isaías 53, que nós conhecemos muito bem, lançavam os israelitas em confusão. Mas aqui está, irmãos, o Senhor Jesus, desde a sua tenra infância, sofrendo terrivelmente. O que diz o nosso texto bíblico? Mateus, irmãos, está descrevendo Jesus como este rei, por isso que na sua genealogia, Mateus faz questão de traçar a linha genealógica de Cristo com Davi. E este rei que vai nascer, eu peço a você que volte no capítulo 2, no início dele, os primeiros versículos. Diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes. Quem é Herodes? É preciso que a gente entenda isso. Herodes é um idumeu. Ao sul de Judá está a Idumeia, que é composta por mestiços. Herodes é idumeu, ele é alguém da linhagem de Esaú. Ele é um edomita. Os edomitas são os arqui-inimigos do povo de Israel, que descendem diretamente de Esaú. E veja a riqueza do texto bíblico. Vamos entrando neste mar glorioso. Mateus separa a profecia que diz respeito a Oséias. Caminhe comigo. A Raquel, que é a esposa de Jacó. Herodes, meus irmãos, é um edomita, ele é filho daquele que Malaquias diz na sua profecia: amei a Jacó, aborreci a Esaú. O que está acontecendo aqui neste texto, meus irmãos, é que uma vez vindo ao mundo, a serpente, aquela que vai perseguir o calcanhar, vai fazer sofrer o Filho de Deus, o descendente prometido à primeira mulher, esta linhagem, ela se põe aqui, pela ordem divina, a perseguir a linhagem fiel, o descendente da mulher. Há uma batalha por toda a Bíblia, meus irmãos, em que estes filhos das trevas, estes homens que se opõem ao reino de Deus, que são réprobos diante dos olhos santos do nosso Deus, eles se põem a perseguir a semente santa, o povo de Deus, e a marca que ele impõe contra este povo é a dor, o sofrimento, fustigando-lhes, fazendo-os enfermar. E este rei fica sabendo que há um rei dos judeus. E veja, irmãos, observe o texto. Eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Irmãos, quando o Império Romano dominou a Palestina, ele precisava de asseclas, de pessoas que ficassem aos seus joelhos para dominar a região. E este homem Herodes,
ele sendo idumeu, portanto não um judeu legítimo, filho de Esaú, foi elevado ao trono e ele dominou a região da Judéia, Galiléia e Idumeia. Depois vai haver a divisão deste reino. Mas ele estava dominando a região. E ele, para emplacar o seu reinado, agradou os judeus fazendo o quê? Restaurando o templo. O templo em Jerusalém é obra de Herodes. Tem um apoio de Herodes. Mas esse apoio, meus irmãos, foi estabelecido com base em uma barganha. Eu favoreço vocês com o templo, mas os sacerdotes que vão lidar com esse templo aí, os saduceus, estão na minha mão. Estão na mão dele. Versículo 3. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes. Mas peraí, tem um judeu que é rei? Rei sou eu. E esse homem paranoico, este homem louco, ele entendeu, irmãos, ele entendeu as implicações de um rei dos judeus. Havia esta promessa messiânica. Ele compreendeu que o Senhor Jesus, este rei, que vai ser aqui descrito nascendo em Belém, ele tem domínio sobre as nações. O que Deus prometeu a Israel, irmãos, foi um rei que iria suplantar todos os outros reinos. Infelizmente, hoje em dia, quando as pessoas leem esse texto, elas não compreendem bem por que da indignação deste homem. É mais ou menos assim para você me entender. Ô Lula, você sabe que tem aí um motim para lhe derrubar. E vocês sabem qual é a reação de uma pessoa que tem ameaçado o seu poder político. Nós estamos vivendo este momento exato na história da nossa nação. Por isso, irmãos, ele ficou na caça desse menino e usou os magos como bússola para o seu crime. Mas Deus, da sua providência, deu o bypass, deu uma volta nesse homem insano. E tal como o faraó do Egito, Deus mesmo o atraiu para ser condenado. Há um outro elemento, antes de nós tratarmos aqui sobre esse texto, que é importante. No capítulo 1, olha aí, por favor. Depois de falar da genealogia de Jesus, categorizando Cristo como um rei messiânico, termina assim no versículo 17: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. São 42 gerações. Que estranho. Bom, Mateus quer nos fazer compreender, irmãos, que a presença de Jesus tem relação com as gerações que foram de Abraão até Davi, de Davi até o exílio e do exílio até Cristo. E o que é essa história, irmãos, senão a história da redenção, em que Deus exilou o primeiro casal e o trouxe de volta. Exilou Abraão em Ur dos Caldeus e o trouxe de volta para a terra das suas peregrinações. O povo ficou lá sob o jugo dos faraós e Deus os tirou do Egito. Eles foram para a Babilônia, Deus os trouxe de volta. Quando Deus os trouxe de volta, eles
não tiveram, irmãos, a sua libertação completa. Quem os trouxe de volta foram reis que subjugaram ainda os filhos de Deus em Israel. O que Mateus está nos levando? O exílio vai acabar. Há um rei que vai pôr fim a todos os exílios de Deus. Então, o que é esse trecho que nós lemos, irmãos? O rei filho do Egito para a glória. O rei filho do Egito para a glória. Então, este rei maníaco, desesperado, quer dar cabo da vida de Cristo. Deus então providencia uma revelação a José para que ele se traslade até o Egito. Mas o porquê desta ação divina? Porque Jesus, irmãos, deveria cumprir na história dele a história de Israel. Os irmãos já me ouviram ensinando a mesmíssima doutrina. Mateus está relatando para nós, irmãos, que Jesus é o Israel de Deus e o Deus de Israel. E como legítimo filho de Deus, o Senhor Jesus é retirado do Egito e torna a voltar para Israel. Repararam? Versículo 19: Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Quer dizer, irmãos, o Senhor Jesus fez o exato movimento de Israel. Foi para o Egito e veio para Israel. Acompanhe comigo, se não é essa a intenção de Mateus. Capítulo 3, versículo 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Que justiça é essa? O que Jesus, que é santo, está fazendo num batismo para arrependimento de pecados? Porque ele é pecador? Porque ele está passando por este rito? Jesus diz a João Batista que deveria se cumprir nele toda a justiça. E então, irmãos, para ganharmos tempo, nós nos deparamos no capítulo 4 com o episódio de Jesus no deserto, jejuando 40 dias. E sendo tentado por Satanás, levado pelo Espírito de Deus. E o que Deus assim queria com Jesus? O cumprimento da sua justiça, a identificação de Jesus com Israel, irmãos. O Senhor Jesus tomando sobre si as dores daquele povo, experimentando na sua própria biografia a vida daquele povo, a vida de peregrinação, sem ter casa certa neste mundo, onde ter que reclinar a cabeça. Mas, diferentemente de Israel, eu peço que você abra lá em Oséias. Como que Mateus cita esta profecia de Oséias? Ele está dizendo que ela se refere a Jesus. Mas ao lermos o texto bíblico, nos deparamos com a ideia de que Oséias está falando somente de Israel, o povo de Israel. Então lemos lá.
no capítulo 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então, Deus está dizendo para Israel: eu amei vocês lá, eu trouxe vocês de lá, eu favoreci a vida de vocês naquele local, eu ouvi o clamor de vocês e os libertei com braço forte e mão estendida. Eu os arranquei daquele local de escravidão. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ao pactuar-se com aquele povo, Deus disse o que fez em favor deles. Aí mais adiante no nosso texto, relembrando o que lemos, versículo 8: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Admar? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira. Agora veja o detalhe no capítulo 12. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia. Multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. Olha só, irmãos, o povo, eles saíram do Egito, e Deus flagra esse povo dizendo assim: vamos pedir ajuda para a Síria? Vamos voltar para o Egito? O povo não perdeu. Lá no deserto o povo já queria fazer isso. E aqui também. Isso. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo o seu proceder, segundo as suas obras o recompensará. Agora preste atenção. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão e no vigor da sua idade lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê, em Betel achou a Deus e ali falou Deus conosco. Olha aí, quando Deus falou com Jacó, falou com o povo. Jacó, preste atenção, irmãos, Jacó prevaleceu contra Esaú. Deus amou a Jacó, sendo ele o suplantador, o enganador, Deus o transformou e fez dele Israel. Deus o transformou, o Senhor está lembrando o que havia feito com Jacó. Deus fez com Jacó, transformando em Israel, e assim ele fez com a sua descendência. Tanto Jacó e o restante do povo falharam, irmãos, como filhos de Deus. E agora, neste contexto tão corrupto que Israel vive, quando Jesus nasce, semelhante a esta corrupção que aqui Oséias denuncia, nasce um filho de Deus. Aí eu pergunto para os irmãos: este filho que Deus chama do Egito, vai apostatar? Vai retroceder para o Egito? O que Mateus está nos levando, irmãos, a considerar é que esta profecia, quando Jesus toma sobre si a biografia do povo que ele representa, ele, diferente deste povo, ele é o próprio Êxodo. O Senhor Jesus é o Êxodo dos êxodos, é a reconciliação das reconciliações, é o definitivo traslado desta terra de misérias,
de dores, de crianças sem braço, de lamentos, para a glória celestial, irmãos. É este menino que desafia Herodes, os poderes deste mundo, e Deus o chama do Egito. Entre mentes, volte lá em Mateus. Volte lá em Mateus. Herodes se enfurece, está perseguindo este menino e ele escapa. E ao fazer o seu morticínio, o que Herodes queria ao final e ao cabo desta sua ação deplorável, assustadora? Matei o rei. Para não ter erro, ele viu o tempo, cronometrou, olha, da vinda dos meninos, dos magos, até o dia de hoje são 2 anos, então mata tudo de 2 para baixo. Chegou em Belém, e irmãos, você viu, acompanhou a tragédia em Juiz de Fora, mães que perderam filhos, filhos que perderam pais, há crianças que estão sendo adotadas pelas tias e os tios, porque estão famílias inteiras sem os pais. Você pode imaginar a dor, o sofrimento, a incerteza nos coraçõezinhos dessas crianças, desoladas, chorando sem saber explicar o que lhes aconteceu. Assim ficou, meus irmãos, os filhos de Raquel, os filhos de Jacó, em Belém. A crueldade, as crianças mortas, irmãos, sendo tomadas do colo das mães e mortas, talvez a facadas, sendo decepadas. Vamos nos colocar no lugar dessas pessoas e perceber, irmãos, o sofrimento, o ódio do israelita contra esses edomitas. Mas sabe de uma coisa? Mateus está citando Jeremias. E diferente do que você está achando, quando esse homem maquiavélico, terrível, foi dar cabo dessas crianças, ele estava anunciando a redenção, a volta de Jesus do Egito. E por fim, o exílio. Quer ver? Eu falei, é o mistério aí, não é? Os pentecostais gostam disso, né? Mas aqui o mistério, de acordo com a Bíblia, é um mistério revelado. Esse conhecimento foi dado a nós para a nossa edificação. Então vai em Jeremias capítulo 31. Veja só, irmãos, preste atenção, fique ligado em frequência modulada. Versículo 15 do capítulo 31. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, perto nas cercanias de Belém. Pranto e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Agora veja, assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Acompanhe.
Que profecia é essa de Jeremias? Jeremias está no exílio, ok? Ele é o profeta aí. E ele está dizendo que Deus iria restaurar Israel do exílio. E ele toma o profeta inspirado por Deus, acompanhe, irmãos. Ele toma Raquel, esposa de Jacó, que era estéril e chorava por não ter filhos. Ele toma este choro da sua esterilidade e usa figuradamente para o choro dos seus filhos que nasceram. Depois Raquel teve filhos, foi agraciada por Deus. Ele toma o choro dos filhos de Raquel, que são os descendentes de Jacó, que agora estão exilados. Que coisa linda! A estéril mãe se tornou mãe de filhos, que chorou para parir. Agora o profeta usa figuradamente e diz: é como se Raquel agora chorasse pelos seus filhos exilados. Mas o que diz a profecia? Deus falando: reprime o seu choro, Raquel, porque os seus filhos vão voltar. Porque os seus filhos serão reconciliados. A prova disso, irmãos, no capítulo 31, no versículo 31, vá comigo aí. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa é a profecia que Jesus cita na instituição da ceia. Este é o cálice da nova aliança. Então, irmãos, quando Mateus cita Jeremias, ele está dizendo o seguinte: esse choro dessas crianças está pré-anunciando a aliança. Este choro que os israelitas choraram quando foram exilados. E que choro foi! Agora volta de novo diante do massacre de Herodes. Os edomitas, babilônicos, os perversos que perseguiram Israel, agora vão contra ele novamente, contra crianças que não tem nada a ver, irmãos, especificamente com aquele massacre. E volta o menino Jesus, volta do Egito. Irmãos, quando Jesus retorna, vamos lá para o texto de Mateus. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Irmãos, a Galileia dos gentios vai ver luz, porque a luz está chegando lá para morar naquela cidadezinha, naquele vilarejo. E ele está voltando, assim como Israel saiu do Egito, agora o Senhor Jesus volta para Israel, para morrer pelo seu povo. Aquela morte terrível, irmãos, que se deu em Belém, que espantou inclusive o próprio José, e foi morar na Galileia.
Agora vem uma criança, irmãos, marcada com esse sofrimento desde o ventre, para se identificar com aquele morticínio e morrer em favor de Israel. Ah, irmãos, é Maria chorando por Cristo Jesus, pendurado nu na cruz maldita do Calvário, chorando desatadamente por aquele menino que ela viu crescer e sofreu todos os dias da sua vida. Maria acompanhava, meus irmãos, com os seus olhos e se alegrava no coração, vendo se cumprir na vida daquela criança as promessas de Deus, mas ela assistiu, assim como tantos outros irmãos, que Jesus era um homem de dores e que padecia desde criança, e foi assim jovenzinho, e foi assim na idade adulta. Irmãos amados, Jesus jamais se apartou do sofrer. Jesus jamais teve o fôlego, meus irmãos, mas ele foi marcado, traspassado pelas nossas dores. Deus se agradou de moê-lo e fez isso desde esta tenra infância. Mas neste movimento que ele fez com o seu filho, ele estava, na verdade, mostrando o cumprimento das profecias, mas a empatia, as compaixões que falam Oséias, do coração de Deus movendo em suas entranhas, irmãos, era dando-nos a Cristo. Jesus, irmãos, é aquilo de mais glorioso havia no seio do Pai, e Ele não poupou nos entregar o seu Filho. E fazê-lo enfermar. De sorte, irmãos, que se cumpre na vida de Jesus aquilo que está dito por Paulo aos Coríntios. O amor de Cristo nos constrange, porque aquele que padeceu por todos, agora convém, irmãos, que nós padeçamos por ele. Eu sei, amado irmão, que lidar com o sofrimento nesta vida é algo difícil, complicado. Nós ficamos atabalhoados, deslocados, quando simplesmente a comida no restaurante atrasa, ou o ônibus não passa na hora que precisamos. Perdemos a paciência com muita facilidade. Mas aqui está, irmãos, de acordo com o texto de Mateus, um modo de lidarmos com as lutas desta vida, a partir da identificação de Jesus com Israel. O sofrimento para nós, irmãos, tem uma referência direta ligada a Cristo. Nós agora somos chamados a nos identificar com Ele na semelhança da sua morte, porque provaremos a beleza da sua glória. Irmãos, aqui quem sofre esta vida, ele sofreu tendo o prazer que estava proposto diante dos seus olhos, de ver os seus irmãos. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, e ele mesmo canta louvores a Deus conosco no meio da congregação. Quando o Senhor Jesus ressuscita, irmãos, Ele fala para as mulheres, para que não o detenha, e diz assim: avisa aos meus irmãos, para me encontrarem na Galileia. O amor de Jesus fez com que esses abjetos, esses homens feios, por conta do pecado, agora sejam vistos como a menina dos olhos de Deus, como aqueles que são amados, os notáveis de Deus sobre a face da terra. Por isso, querido e amado irmão,
A doutrina que Mateus nos expõe, de Cristo se identificando com Israel, nos ensina a termos este mesmo ânimo que houve em Cristo Jesus. Sendo achado na forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou, se rebaixou. Este é o tempo, meus irmãos, em que nós devemos nos identificar com Cristo Jesus na humildade. Quais são as áreas da nossa vida em que nós estamos nos recusando a passar pela moenda, porque nos falta, irmãos, muitas vezes, humildade? As pessoas da igreja, meus irmãos, inúmeras vezes, elas entendem que não podem sofrer, que não podem padecer, que não podem ter dificuldades nesta vida. Mas a verdade é, irmãos, que Deus transtorna esse momento de dor como foi para as crianças. Coloque-se agora no lugar daquelas mães e pais que perderam seus meninos sob a loucura de Herodes. Eles sabiam que o Redentor estava voltando para Israel. Eles estavam conscientes de que aquele morticínio cumpria uma profecia prenunciando o resgate deles? Não, irmãos, eles não estavam cientes disso. Assim, meus amados, quando Deus nos dá dores, Ele pode estar nos favorecendo. Lide com as dores com fé. Pastor, eu não consigo, eu sei, amado, eu também não. E Deus sabe que nós não lidamos bem com essas coisas. Mas o que nós devemos fazer? Irmãos, quando a viúva de Naim perdeu seu único filho, sendo ela viúva, ela estava desolada junto ao esquife, chorando porque havia perdido o seu único filho. Mas a Bíblia diz, irmãos, que não foi em resposta à sua fé, mas movido de compaixão, o Senhor Jesus se aproximou daquela mulher e disse: não temas. E ele ressuscitou aquele homem e entregou a sua mãe. Esse é o nosso Cristo, irmãos. Passando por nós, sem braços, sem pernas, mutilados pelos nossos pecados, Deus nos envolve com seus laços de amor, com as suas cordas, Ele nos puxa. E esse amor, irmãos, nos derrota, nos leva ao chão, e é somente este amor que é capaz, de fato, irmãos, de mudar a nossa vida, o nosso desleixo e a nossa impaciência em meio às dores. Esse Jesus que fugiu para o Egito, voltou para a sua terra, é o Filho Rei, sofredor, mas que nos leva para a glória. Ele vai voltar em breve. Em breve Ele vai voltar, irmãos. E Ele pediu, e essa oração será cumprida: Pai, eu quero que onde eu esteja, estejam aqueles que o Senhor me deu, para que vejam a minha glória. E o que nós vamos ver na face de Jesus? Aquele servo que se identificou conosco. E agora, o que ele vai ver na nossa face? Aqueles servos que se identificaram com ele. Na verdade, irmãos, nós vamos ver Cristo em todos os lados. Eu vou olhar para o Rondinei no céu e vou ver a beleza de Cristo nele. E quantas dores, né, Rondinei? A gente vai passar. Mas o nosso sumo sacerdote vai enxugar todas as nossas lágrimas.
porque Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe. Vamos cantar ao Senhor.